Você não faz evolução com pessoas com baixa estima, não faz. E ele dizia, é preciso levantar a estima dos nossos irmãos negros. Isso foi para mim, foi uma das maiores sacadas dos Panteras Negras. Eu dizia isso a Lendo uma vez. A gente estava num debate na Abaú, e faz uns anos, eu nunca lembro, que já vai se distanciando, até foi quando eu conheci Lendo. E a gente fez um debate sobre os Panteras Negras, eu nunca vou esquecer disso, porque havia uma crítica seguinte, que os Panteras Negras, eles começaram a trabalhar com distribuição de comida em periferias pobres dos Estados Unidos, principalmente onde estava localizado o bolsão de pobres negros, né? E alguém não entendia como é que uma organização revolucionária faz distribuição de comida. Aí um deles disse, meu velho, você não faz revolução com gente deprimida, com gente sem estima. A fome baixa a estima do ser humano. Isso eu aprendi com os Pantera Negra. Isso é foda, cara. Isso é peso. É peso. E assim, essa reflexão dos Panteras Negras, eu sempre incorporo para pensar quando a gente está muito animado com alguma mudança social e você vê as condições de miséria do povo, você diz, pô, não vai. Dessa forma não vai. E eu acho que Silva Almeida percebeu muito bem. Então, entenda, o racismo ideologicamente ele funciona quando inconscientemente o sujeito incorporou isso. Né? Incorporou isso. Eu, sinceramente, não estou dizendo que Silva Almeida diz que como é que se sai disso. Ele já começou dizendo como é que ele saiu disso. Né? Silva Almeida é negro. Ele começou dizendo como é que ele saiu disso. Né? Então, veja, ele indicou o caminho do movimento negro, ele indicou o caminho dos estudos e tal, mas eu não sei se ele quer que isso seja para todo mundo, para todo homem negro, toda mulher negra. Agora, uma coisa é certa, essa dimensão inconsciente do racismo é um dos momentos mais cruéis da ideologia do racismo. É quando, de fato, o racismo opera no indivíduo negro, porque ele cai nessa baixa estima, meu velho, e aí até para sair de casa é uma tortura, é um tormento. Vou contar um exemplo aqui, não vou poder contar o nome da pessoa, porque é daqui de Aracaju, mas eu conheço a pessoa e eu participei 2 anos seguidos, ajudei, fui convidado para ajudar a construir, não para tomar a frente, mas para ajudar a construir e dar uma ajuda à Semana de Visibilidade Trans aqui de Aracaju, né? Fui convidado por Linda Brasil e participei das reuniões, ajudando, dando alguma ideia e tal. E eu conheci uma moça que ela é trans e negra. E teve um momento lá que ela deu um depoimento que é simplesmente paralisante. Ela dizendo, olha, até para sair de casa e pegar um ônibus, para mim, é um tormento. O que para mim, veja bem, eu, Romero, com essa cor que tem aqui, pegar um ônibus é a coisa mais natural do mundo. Eu nunca me dei conta que alguém poderia achar que é um tormento pegar um ônibus e assim, andar com medo no ônibus. Para mim, não. Veja, e ela foi dizer, a menina é negra e trans e negra. Então, para ela era. Você veja, você imagina o que é alguém, e ela dizendo assim, por tudo, professor. E ela ainda me chamava de professor. Ela dizendo, por tudo. Por tudo. Eu sei o que eu vou passar no ônibus, eu sei o que vão dizer, eu sei dos olhares. Bicho, essa menina fez uma descrição que calou todo mundo na reunião. É preciso, eu percebi, eu fiquei pensando comigo, é preciso encontrar meio de superar isso mesmo. Uma pessoa num sofrimento desse, ela tem que superar esse sofrimento. Ela não pode introjetar esse sofrimento. Se ela introjetar esse sofrimento, ela não age, ela paralisa. Ela paralisa. Paralisa. E isso, para mim, eu nunca vou esquecer essa menina. Eu recentemente encontrei ela aqui numa campanha política do PSOL, e eu sempre olho para ela com muito carinho, porque eu imagino, esse dia eu encontrei ela no bairro industrial, eu dizendo, de onde ela mora para chegar aqui no bairro industrial deve ter sido um tormento, o que para mim não foi. Não foi. Para ela foi um tormento pegar um para chegar lá. Você imagina que situação é essa? Você, entenda, é essa dimensão que o Silvio coloca, e não é à toa que ele começa com ela, né? O racismo como ideologia molda o inconsciente. Veja, ele não está dizendo que molda o consciente, molda o inconsciente. Quer dizer, antes daquele sujeito negro, antes daquela sujeita negra agir, inconscientemente ele já tem uma condição. Já sabe da sua condição, entendeu? Vocês estão entendendo? Será que eu estou falando algo estranho? Isso é uma frase que me tocou muito, Silvio Almeida. Eu chamei, para mim, a primeira tese sobre a dimensão ideológica do racismo. Ponto, eu não sei se alguém quer comentar, essa é a primeira tese, eu tinha 6, mas 6 vai dar tempo. E também, quarta-feira, talvez as meninas voltem, eu acho que as meninas podem recuperar e eu acho bom
que elas recuperem também, as meninas que faltaram hoje. Então, primeiro é isso, alguma questão sobre isso, sobre essa dimensão inconsciente do racismo, alguém tem alguma Professor, coisa? Pois não, professor, eu pois não. gostaria de falar um exemplo que aconteceu comigo. Agora, vendo essa dimensão do racismo, é, que a gente absorve aquela concepção de que negro pode baixar a autoestima. Então, eu, eu sou parda, filha de negros, pretos, e entrei, na turma de medicina em 1970, pobre e parda escura, tá? Eu estou um pouquinho mais clara hoje, porque a gente na pandemia não tem tomado sol, mas eu sou parda. E meu pai era negro, minha mãe era morena, era parda também. E eu enfrentei uma situação assim, quando eu saí do ginásio, que naquela época era ginásio, da escola normal, e no Ateneu, que eu saí do ginásio e fui para o científico no Ateneu. No Ateneu, que era uma escola pública relevante naquela época, tinha um grau de ensino melhor do que o Colégio Tobias Barreto, que era privado, e o Colégio Jackson de Figueiredo, que eram colégios privados de alta categoria, onde só tinha ricos. O Ateneu fez uma seleção dos alunos para entrar no científico. E eu lembro que eu era morena, parda e pobre. Para entrar no Ateneu naquela época, a professora Rosália Bispo, hoje acredito que já seja falecida, ela só me colocou na vaga para estudar o científico quando viu o meu histórico escolar da escola normal, que só tinha praticamente 10 do ginásio. Eu senti esse impacto. Quer dizer, a vaga não foi por conta da vaga que existia, e sim do meu mérito, né? Das minhas notas. E na medicina, também eu senti esse impacto, porque eu passei em primeiro lugar no vestibular. Eram 50 vagas e só tinha brancos e ricos. Eu era pobre e parda. Só que ao longo do curso eu não absorvi, eu não, quer dizer, é como você diz assim, eu não moldei o meu inconsciente, eu não moldei a ideologia no meu inconsciente por ser negra, por ser parda. Eu desenvolvi o meu curso com boas notas e, assim, tive um bom relacionamento com os meus colegas. Eu acredito que é porque eu era boa aluna. Entendeu, professor? Eu acho que eu gostaria de ter uma explicação melhor. Eu estou entrando agora na área, né? O senhor sabe, quando a gente estuda essa área, a gente não estuda muito essas coisas Sim, de sociais, né? A gente não estuda, a gente sim. estuda mais, a gente é mais direto na área da saúde. Então, eu estou assim, estou gostando muito do tema abordado, vou permanecer no grupo, porque eu acho que vai ser um avanço para mim de melhoria do meu conhecimento. Mas eu gostaria muito de ter muitas explicações a respeito disso, porque eu não absorvi, eu não moldei o meu inconsciente e não me subestimei em momento nenhum dos 6 anos da faculdade. Tá, Sim, professor? sim. Agora, veja, querida, eu entendo perfeitamente. E agora, o problema é que esse seu comportamento não é regra, é exceção. E eu tenho certeza que a exceção existe para comprovar a regra, e a regra existe porque existem exceções, né? E as exceções, elas são importantes. Elas são importantes porque, às vezes, uma exceção indica um caminho, entendeu? Indica o caminho. O que eu estou falando aqui, a partir do professor Silva Almeida, é exatamente aquilo que é regra. Qual é a regra? A regra é, um menino negro pobre, ele introjeta o racismo, e aquilo lhe baixa a estima de uma maneira tal, que ele não consegue fazer o caminho que você fez. É isso que está. Por exemplo, se você tivesse paralisado no Ateneu, você não teria chegado à medicina. Olha, existe uma coisa, aí talvez os psicólogos sejam melhor do que eu. Eu tô aqui a partir de Silva Almeida e Fanon e os Panteras Negras, que assim,
a paralisia, ela não é uma paralisia física no sentido de que os ossos quebraram, não. É uma paralisia mental que você não acha, porque é assim, olha, sabe, eu vou lhe dar alguns exemplos, é assim, olha, e exemplos que eu peguei de outras pessoas, porque não é meu exemplo, esse exemplo eu não vivi, que é assim, ó, Romero, eu tenho medo de sair do quarto, eu tenho medo de sair na minha rua, eu tenho medo de ir na padaria, eu tenho medo de pegar um ônibus, eu tenho medo de ir no centro, eu tenho medo de ir numa praia, entende? E aí a razão desse medo é sempre o mesmo, é o racismo, o racismo, o racismo. Sim, eu tenho medo do olhar tal. É porque, às vezes, a gente não reflete isso. Quem falou muito nisso foi um fenomenólogo chamado Merleau-Ponty, que ele fala da fenomenologia do olhar. O quanto o olhar do outro me incrimina. Então, veja, há um olhar racista, existe um olhar racista. E aquilo incrimina, incomoda, e a pessoa vai se fechando para dentro, vai se mesmando, vai se limitando, etc. E é essa dimensão que o senhor Almeida fala. E aí, do que qualquer estudante negro tem muito mais propriedade do que eu para falar disso. E o que eu estou falando é de inspiração teórica. Um estudante negro, uma estudante negra, um menino negro, uma menina negra de periferia tem muito mais condição existencial de falar, que vive. Romero, disso que você está falando aí, o olhar, né? A relação que se tem com o olhar. Uma pessoa preta, ela consegue, eu acho que essa capacidade a gente desenvolve. Você consegue ver o olhar de compaixão, porque quando não é o olhar recriminador, muitas das vezes é o olhar de compaixão, né? A pessoa olhar para você com aquela condescendência. Então, todos os olhares, né, que a gente experimenta sobre nós, a gente consegue identificar isso, acho que com a maestria, e é por isso que muitas das vezes, né, Fanon lá, no livro dele, ele tratou disso, que o negro, às vezes, é tido como agressivo, né, porque esses olhares, né, mas eu não falei nada, não precisa falar, né, a gente consegue identificar a indiferença, a gente consegue identificar toda essa carga, né, que a sociedade traz pelo olhar, pelo olhar. Mas não só. E como é que se constrói isso? Por exemplo, eu tenho a experiência de ter vivido na periferia de São Paulo, eu cresci na periferia de São Paulo, e as escolas públicas de São Paulo não são como aqui no Nordeste, por exemplo, que você encontra uma maioria de pessoas negras. Aqui no Nordeste é assim. Mas em São Paulo não é. A minoria das pessoas são negras nas salas de aula, né? Pelo menos no bairro que eu morava. E o que acontecia dentro da sala de aula, com os coleguinhas, com as professoras. Então, é uma coisa que ela é construída em toda a vivência social, né, da pessoa que tem essa peraí, pessoal, tem um pessoal passando aqui. Pronto, que tem essa vivência, né, essa experiência com racismo. Então, a pessoa preta, de fato, ela vai introjetando isso. Eu digo porque eu comecei a tentar desconstruir isso. Veja, por isso que eu dou muita importância para esse grupo de rap, os Racionais MCs. Eu comecei a desconstruir isso na minha mente, ouvindo Racionais MCs. Pode ser, as pessoas podem não entender, mas Racionais teve uma dimensão, para mim, intelectual e de direcionamento fundamental. Eu aprendi o que era ser negro, estar no mundo sendo negro, o que acontece com a pessoa negra, e aí você vai desenvolvendo uma estrutura para tentar combater essa coisa que vem de fora, né? Para você não colocar para dentro de você. E aí, essa ideia de que começar a valorizar as pessoas negras, esse despertar porque o preto, geralmente, o preto que não consegue, que está introjetado nessa ideologia da branquitude, ele não consegue desenvolver
empatia com pessoa de pele preta também. Existe uma dificuldade aí, né, que é explicada também lá em Fanon. Mas, enfim, aí a gente vai para o campo mais da subjetividade, né? E aí, minha gente, mais alguém? Olha, ainda nessa mesma página, o elemento 2, eu chamaria a atenção para vocês, é quando Silvio Almeida diz assim: ou seja, a vida cultural e política no interior da qual os indivíduos se reconhecem enquanto sujeitos autoconscientes e onde formam os seus afetos é constituída por padrões de clivagem racial inseridos no imaginário e em práticas sociais cotidianas. Pronto, aqui está a primeira visão, primeiro conceito de ideologia que vai trabalhar Silva Almeida. A sua visão de ideologia está aqui, né? O que ele chama de clivagem racial inserido nas práticas sociais cotidianas. Veja, a ideologia, ela se coloca para Silva Almeida a partir desses padrões de clivagem. Tá? Os padrões de clivagens, que ele chama de padrões de clivagem racial. Guarda esse termo, porque é um termo fundamental nesse livro todo, né? Padrão de clivagem racial. Esse padrão de clivagem racial é sempre ideológico. É sempre ideológico. Ou aparência. Então, assim, você vai criando um padrão de negro para uma sociedade. E a sociedade, ela vai assumindo ideologicamente esse padrão de negro. Então, isso nos Estados Unidos, que teve experiências muito fortes de segregação, era impactante ver aquilo ali, principalmente quem não era dos Estados Unidos. Você tinha lugar de segregação, era banheiro para negro, banheiro para branco, bebedouro para negro, bebedouro para branco, escola para negro, escola para branco, tal. E isso, obviamente, foi herança do tipo de fim da escravidão que teve o Sul nos Estados Unidos. Não é difícil explicar isso nos Estados Unidos. Agora, no caso brasileiro, e aí Silva Almeida sabe muito bem, o caso brasileiro é um caso extraordinário, porque aqui nós dissimulamos o racismo. Essa é a diferença. Aqui nós dissimulamos, aqui somos racistas, não somos racistas, esse é o fenômeno, então. Esse é o que ele chama de padrão de clivagem. O padrão da clivagem racial brasileira é que nós somos racistas, dizendo que não somos racistas. Porque aqui tem democracia racial, porque aqui o negro se mistura, porque aqui... É essa história. Essa história. Que é uma história, na verdade, que não resiste à própria historiografia brasileira. Não resiste à própria historiografia brasileira. Não resiste ao que foi a escravidão nesse país e o que foi todas as consequências da escravidão. Digamos assim, nós temos mais tempo de escravidão do que de república. Não sei se os senhores e as senhoras sabem disso. Isso não é pouco no país como o nosso. O Brasil é um país que tem mais tempo de escravidão do que de república. Entenda, minha gente, isso deixa uma marca indelével no país. Isso deixa uma marca indelével no brasileiro. O racismo nesse país, ele é estruturante, como diz Almeida. Diga aí, meu velho. Eu estava lendo Abdias hoje, né? Uma frase aqui que é sensacional, que ele vai dizer que nos Estados Unidos morrem 50 negros por ano, né? Aqui no Brasil, a gente matou a raça inteira, né? Então, isso é estrutural, né? É o estrutural de Silvio, né? A gente matou a raça inteira, né? Perfeito, Danilo, perfeito. E dissimulando, eu acrescentaria ao grande Abdias, dissimulando. Matamos e dizendo, não somos racistas. Que mata e diz, não somos racistas. Nesse sentido, o Silva Almeida, ele diz, nós elaboramos um padrão de clivagem racial. Não é dizer não ser racista sendo. Então, assim, e aqui você tem uma série de dissimulações, né? Eu não sou racista porque tenho amigo negro, eu não sou racista porque isso, eu não sou racista porque... É interessante que todos os argumentos brancos de não ser racista são racistas. E é o que ele chama de padrão de clivagem racial. Que ele diz, é inserido no imaginário e nas práticas sociais. Porque, olha,
Uma das coisas mais cruéis para você entender esse padrão de clivagem racial, Silva Almeida cita aqui as novelas. Não sei se vocês observaram no texto, ele cita as novelas, né? Como exemplo, ele dá um exemplo da novela. Eu acrescentaria outro, humor televisivo. Humor televisivo, principalmente o humor televisivo que começou a fazer sucesso no modelo televisivo dos anos 60 para cá, ele é um dos maiores exemplos do tipo de racismo que temos no Brasil. Você observe todos os programas, todos, sem exceção nenhuma. Se eu pegar de um que vai lá dos anos 60, chamado Balança, mas não cai, até Zorra Total, você vai encontrar isso. Veja um estudo sobre o personagem negro no humor televisivo brasileiro. Aí você vai entender. O grande cineasta Joelzito Araújo, ele estudou o negro na teledramaturgia. Quem não viu ainda, eu recomendo urgentemente que veja. É um documentário que estava, né? Espero que ainda esteja no YouTube, chamado A Negação do Brasil. O negro na teledramaturgia brasileira. É isso. Eu acho que ou é A Negação do Brasil ou o Brasil Negado. O negro na teledramaturgia brasileira. É impressionante esse trabalho de Joelzito. Impressionante. Assim, como nós não... A coisa foi tão ideologicamente naturalizado que você não percebe essa clivagem de padrão racial. Assim, você de fato, não há um negro protagonista. De um modo geral, são empregados domésticos, aí é impressionante, e ele pega dos anos 50 para cá. Ele começa numa novela chamada O Direito de Nascer. Então, ele pega dos anos 60 para cá. Ele começa com a novela O Direito de Nascer e chega até os anos 90. Minha gente, olha, é assustador. Eu não sei se alguém viu esse documentário aqui. Alguém viu esse documentário aqui? O Negro na Teledramaturgia Brasileira? Eu, até a última vez que vi, estava no YouTube, quando eu indiquei para algumas pessoas, né? Mas é muito interessante esse documentário, é demais. Eu acho que falta um ligado ao humor, porque o humor, sem dúvida nenhuma, o humor brasileiro, ele exala racismo por todos os poros. Todos os poros. Obviamente que não só racismo, né? Racismo, homofobia, machismo, sexismo e tal. Mas o racismo sempre está presente. O personagem negro, e outra coisa, foi o humor que incorporou na televisão o blackface, por exemplo. O blackface. Olha, você tem cenas de Chico Anísio, nos anos 80, em que ele fez um salão inteiro só de blackface. Um esquete daquele programa Chico Total, alguma coisa assim, de Chico Anísio. Um esquete só de blackface, um salão inteiro. Sabe o que é blackface, né? Branco pintado de negro. Num salão inteiro. Isso está no YouTube, inclusive. Então, assim, essa clivagem, e aí Silva Almeida tem razão, essa clivagem, ela entra no imaginário social. Olha, vamos lá, vamos ser mais concretos, juntamente com Silva Almeida. Como é que se dá nas práticas sociais essa clivagem? Você incorpora um padrão negro. Olha, de tanto ver aquele negro assim, você acredita. De tanto ver aquele negro daquela forma, o branco toma aquele negro naquela forma como a verdade sobre o negro. É isso que diz Joelzito, é isso que diz Silva Almeida, etc. Você toma o negro naquela forma. E aí, obviamente, você vai sempre lembrar do padrão inferiorizado. Observe o humor. O humor, para mim, é um dos exemplos mais cruéis que temos para entender o racismo. O brasileiro, ele se acostumou rir com racismo. Rir com racismo. Guardem bem isso. Isso, para mim, E eu sou um cara que eu fui muito ligado à televisão. Eu adorava a televisão e fui muito ligado. A televisão formou minha vida. O humor brasileiro, ele formou um tipo de racismo. Porque ele só conseguia tirar graça com práticas racistas. E isso assim... Tem E eu vou pegar só os casos mais recentes, porque talvez alguém lembre aqui. O primeiro, Chico Anísio tinha um papel chamado Painho, não sei se vocês lembram, que é uma maneira muito kitsch
de incorporar um pai de santo. Vocês lembram de Painho, né? Bem kit, bem... Sabe aquele preconceituoso de pai de santo? Mas o pior não era ali. Painho era branco, e Painho tinha no seu... Ele chamava de Abaitolá. Olha o nome que ele dava ao próprio terreiro dele, o Abaitolá. Uma menina chamada Cunhã. A primeira personagem era negra. Observe. Quando você revê Painho e Cunhã, o que ele dizia de Cunhã, a menina negra. Pronto, ali é um padrão. Isso é um padrão de clivagem racial, entende? É isso que o Silveira está dizendo. Você cria um padrão, você pega uma menina negra e ele joga nela tudo que é ruim, você cria um padrão de clivagem racial. Entendeu o que é isso? Para Silva Almeida, isso é ideológico. Todo padrão de clivagem racial, para o professor Silva Almeida, é ideológico. O exemplo que eu dei de Painho aqui, você pode multiplicá-lo, porque a televisão, o próprio Silva Almeida utiliza as novelas, ela é profícua, é pródiga. A televisão é pródiga, né? Nos exemplos de... Significa dizer, o maior veículo de comunicação desse país durante 40 anos formou uma geração de racistas. É isso que eu quero dizer. É isso que eu quero concordar com o Silva Almeida. O maior veículo de comunicação, estou falando de televisão, né? O maior veículo de comunicação depois do rádio, substituiu o rádio, ele criou um padrão de clivagem racial. Eu, como branco, sempre imaginar uma personagem negra na cozinha, empregada doméstica, para uso sexual dos brancos, tal. Mas eu dificilmente verei uma grande atriz negra como protagonista de alguma coisa. Lélia Gonzalez, lembrando aqui a Luar, eu não sei se alguém aqui viu o filme Chica da Silva, de Cacá Diegues. Alguém viu esse filme aqui? Esse filme, na época, ele foi muito criticado nos anos 70. E uma das pessoas que defendeu o filme foi Lélia Gonzalez. Lélia defendeu o seguinte, porque acusaram Zezé Mota de essa coisa de excentricidade, a nudez, o tipo de sedução, usar uma peruca loira e tal. E aí desceram a lenha o personagem na época, né? Lélia Gonzalez defendeu radicalmente Zezé Mota. E é interessante, está naquele livro dela, de coletânea de texto, né? Lélia disse, olha, é a primeira vez que você tem uma mulher negra como protagonista do começo ao fim de um filme que faz sucesso. Primeira coisa que a gente deve entender. Então assim, a sociedade brasileira, disse Lélia Gonzalez, é tão racista, que quando ela vê um negro protagonizando alguma coisa, joga tudo de ruim nele. Até aí. Então, aí Lélia disse, Zezé Mota é uma grande atriz, esse papel vai marcar o cinema brasileiro. E ela incorporou mesmo Chica da Silva, tal, com as contradições que tinha, porque Chica da Silva não era nenhuma santa, e tal, e Zezé viveu aquilo ali. Puta, mas é lindo o artigo, se vocês quiserem, eu tenho, tá no livro de Lélia e tal. E eu acho que ela tem razão, sim. Ela tem razão, sim, porque o padrão de clivagem racial da teledramaturgia brasileira, do cinema brasileiro, da televisão brasileira, é exatamente o padrão de clivagem racial inferiorizante. É assim, foi assim, e é preciso que se tenha um posicionamento crítico diante disso no mundo contemporâneo, senão aí não supera o negócio. Assim, imagine, você tem 40 anos de padrão. Não sei se vocês são como eu tenho 52 anos, no mínimo eu tenho uns 30 de televisão, de ver tudo que é novela, eu via essa novela, essas coisas. Hoje eu não tenho mais tempo para isso. Mas assim, na época eu via muito, e isso era... Eu me formei desse padrão de clivagem racial. Você pode ver, olha, as revistas de popstar, de celebridade, as novelas tal, eram todas protagonizadas por branco. Era assim, terminava uma, entrava outra, terminava uma, entrava outra tal. Então você sabe de qual os grandes ídolos e ícones das novelas. Aí, olhe, pense a cor deles tal. Aqueles pôsteres, aquelas coisas, tudo aquilo eu vivi. Então, assim, era um padrão de cabelo, um padrão de cor, um padrão de nariz, um padrão de nádega, um padrão de seio. Era tudo padronizado dessa clivagem racial. Não cabia uma pessoa negra nesse padrão. Não tinha, não cabia. E, consequentemente, não cabia por quê? Porque o racismo não permite. Não se trata de competência. Você tinha grandes atrizes negras, Zé Mota,
Eu me lembro, eu adoro Léa Garcia, por exemplo, etc. Sempre que eu volto a isso, eu penso muito num filme que me marcou muito, né, que é Compasso de Espera, que traz isso também, essa coisa do padrão de clivagem racial. Não sei se alguém viu esse filme aqui, chama-se Compasso de Espera. O personagem, do começo ao fim, é um negro, chama-se Zósimo Bubu. Eu não sei se alguém viu aqui Compasso de Espera. Alguém viu esse filme? Compasso de Espera, com Zósimo Bubu. Alguns do grupo viram e nós discutimos uma vez. Oh, rapaz, fez bem, fez bem. Eu acho um filme marcante, nesse debate do racismo, ele ainda é um marco. Ainda é um marco. Entender como esse filme ele explora bem, a partir de um corpo negro, o padrão de clivagem racial. Inclusive, a escolha do ator, naquele momento, o filme é de 71, a escolha do ator foi de propósito. Era um negro, alto, esguio, chamava atenção, era ator, né? Zósimo era um cara que estava na publicidade, que estava na vida pública do Rio, e era assim, era uma figura muito inteligente e tal, e ele foi escolhido propositalmente. Muito do que ele representou ali tem muito a ver com ele, o diretor sabia disso, né? E o filme tem momentos impactantes em todos os sentidos. Todos os sentidos, entendeu? É uma coisa que eu nunca esqueço, quando eu li uma entrevista de Zósimo, no filme ele se relaciona com a moça branca, e ele diz, até isso o negro se ferra, porque quando o relacionamento acaba, o negro, até o negro sofre mais, ele diz. E o filme mostra isso, não. Que a menina acabou, pronto, tal. Tipo assim, já deu, entendeu? E tal. E para ele não era assim. Então, até isso o filme mostra. Assim, mostra, é muito, muito, em todo sentido, esse filme é um filme marco. Eu sempre chamo a atenção, né, das pessoas, principalmente quando eu tenho na sala estudantes negros e negras, eu chamo a atenção para ver esse filme. Ver esse filme, pensar nele, entender o que é esse padrão de clivagem racial. Tá? E, por fim, uma terceira coisa que me chama a atenção aqui no texto de Silva Almeida, tá? É na página seguinte, ainda nesse capítulo, Racismo, Ideologia e Estrutura Social, quando ele diz assim, lá, eu não posso dizer lá embaixo, porque é lá embaixo no livro, né? Ele diz assim, depois de uma pergunta, e de fato é a realidade, ele diz, na verdade, o que nos é apresentado não é a realidade, mas uma representação do imaginário social acerca de pessoas negras. Vou repetir, porque aqui fecha um ciclo de compreensão da ideologia do racismo, que vai da dimensão inconsciente ao imaginário social. Repare que Silvio de Almeida faz um percurso extraordinário. Do inconsciente ao imaginário social. Diz Silvio Almeida, na verdade, o que nos é apresentado não é a realidade, mas uma representação do imaginário social acerca de pessoas negras. Significa dizer, há um imaginário social de pessoas negras fermentado na televisão. Então, o que nós temos acesso não é a realidade das pessoas negras, mas o imaginário social construído sobre elas. Entende agora? Esse imaginário social é assim. Eu sempre vou esperar de uma personagem negra na novela que ela esteja na cozinha, que ela seja empregada doméstica. Não que a profissão não seja digna, não é essa a questão. É que você confinou a pessoa negra só àquela situação. E isso digamos assim, isso não é a realidade, mas a representação imaginária acerca dessa realidade negra. Então, é como se a gente não tivesse acesso à realidade, né, do negro e negra, e tivesse sempre sobre isso. Nós somos mediados por esse imaginário construído pela cultura de modo geral, construído pela economia, pela sociabilidade, pela escola, construída, vou usar o termo bem chavão de Althusser, construída pelos aparelhos ideológicos do Estado. Construída, esse imaginário social acerca da pessoa negra, ele é construído pelo aparelho ideológico. Na escola, na família, na sociabilidade, da rua, na universidade, na televisão, nos romances. Você imagine
Uma criança que leu Reinações de Narizinho. Já leram isso? Reinações de Narizinho, de Monteiro Lobato. Aí você vai lá e vê o que ele descreve sobre tia Anastácia. Dificilmente uma pessoa branca não vai se identificar com aquilo. Porque esse padrão de clivagem racial, ele está na representação do imaginário, entendeu? Veja, uma literatura dos anos 40 que diretamente, não era indiretamente, diretamente, associava uma personagem negra a uma macaca. Isso na literatura, há mais de 60 anos está na literatura brasileira. Você se surpreende quando isso acontece hoje e as pessoas entendem. Isso já estava no imaginário brasileiro, vocês sabiam disso? Estava no imaginário brasileiro. Isso que eu disse aqui é chamado na literatura de literatura infantil, sabiam disso? Isso eu estou dizendo porque eu li, eu estou dizendo o que eu li. Monteiro Lobato, e nem pretendo ser, mas eu li. E já indico diretamente, é Reinação de Narizinho, que ele tem várias. É aquele módulo Sítio do Pica-Pau Amarelo, que aqui, o que a televisão fez foi pegar pequenas histórias, né? Que aquilo foi dividida em obras de Monteiro Lobato, né? Então, assim, eu não tenho dúvida, a Tete Silva Almeida, ela é uma... A ideologia é um elemento central na construção desse imaginário do racismo. Bem, da minha parte é isso, eu não estava preparado hoje, porque as meninas faltaram, foi mais para suprir um pouco a situação aqui, viu? Um pouco, foi até onde eu li. Oi, professor. Pois não. Pois não, pois não. Ellen aqui. Pois não. Só para completar isso que você está falando, eu não sei se você está conseguindo me ouvir bem. Sim. Então, só para completar essa questão da clivagem desse imaginário e reprodução desse racismo que é tão complexo, né? Quando você fala a imagem que é reproduzida da mulher negra sempre na cozinha, eu lembrei de histórias de avós de amigas minhas, da avó de uma amiga minha não se sentir confortável na sala da própria neta. Ela sempre, quando ia visitar a neta, ela ficava na cozinha. E dessa representação, desse imaginário, tocar até nós que somos negros e dizer, olha, realmente eu acho que é esse meu lugar, que é totalmente errado, né? De achar que, por exemplo, se fosse minha avó, não se sentir confortável de sentar no sofá comigo na minha sala. É muito cruel. De depoimentos de comediantes negros não se sentirem à vontade de uma viagem para Nova York, de estarem lá e dizer, será que esse é meu lugar? De se questionarem, sabe? De não acreditar nisso. Então, é muito cruel tudo isso. Uma coisa que a Catiúcia, eu esqueci o nome, acho que o Daniel, não lembro, que ele entrevistou, falou para mim, falou numa entrevista, nas lives que ela estava falando, com quantos anos você se descobriu negro? E, no meu caso, com 24 anos. Eu passei 24 anos da minha vida achando que eu não era negra. E ela fala o quanto isso é cruel, de você não se identificar, de você não saber quem você é. E passar 24 anos da vida por não ter passado por uma situação ou outra, por não ter tirado esse véu dos olhos, e você não se identificar. E eu acho que é muito escrito no Silvio, né, o que o Silvio fala sobre essa questão da ideologia, né? E principalmente essa última passagem. É muito cruel perceber isso. Eu acho que por isso que esse processo de identificação é tão doloroso. Bom, e aí, minha gente, mais alguma coisa? Da minha parte é isso, que eu tinha... Eu não diria preparado, não é justo dizer preparado, mas o que eu tinha anotado, né, da leitura que eu fiz.
E se alguém tiver mais alguma coisa, é isso. Hoje a gente foi meio que de sopetão, né, Romero? Isso. Agora, a dúvida que eu fico é, a gente volta a discutir semana que vem esse capítulo, com o retorno das meninas, ou estruturando melhor, aí a gente se prepara, ou a semana que vem a gente já vai para o próximo capítulo. Daniel, eu queria escutar as meninas, era bom se elas topam. Eu aprendi uma pequena parte só. Eu acho que falta mais da metade do texto. Então, se elas topassem, não é a gente com ela, Dana, e a outra, eu não conheço a outra moça. E a outra é a Leandra. Topam manter e apresentaria a quarta. Eu acho que seria. Porque certo, me parece que elas estavam animadas, né? Estavam animadas. Eu vou conversar com elas, e propor aí a gente. Qualquer coisa, fica certo, então, que a semana que vem volta para esse capítulo, né? Isso. Beleza. Tranquilo. Alguma dúvida? Tranquilo? A minha parte. Então é isso. Então, a ideia, Daniel, você conversa com elas, se elas toparem apresentar, a gente faria uma segunda rodada de racismo e ideologia. E terminaria. Aí entraria para o terceiro capítulo. Perfeito. Beleza? Valeu demais, minha gente. Muito obrigado, viu? Boa noite. Vamos em paz. Valeu, boa noite. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite a todos. Por favor, só uma dúvida aqui. Como que assistir as aulas anteriores? Então, as aulas anteriores eu vou postar no YouTube, aí eu vou disponibilizar no grupo. É que eu tenho que editar o vídeo ainda, sabe? Eu não consegui fazer isso. Mas eu terminando de editar, eu já vou colocar lá no grupo. Ah, tá ótimo. Você tá no grupo? Oi? Tá no grupo do WhatsApp? Tô no grupo do WhatsApp. Perfeito, então eu vou postar lá. Tá bom, brigadão. Tchau, tchau. Tchau. Valeu. Um abraço, pessoal. Até mais. Até mais.